Pois é, nós estamos aqui em mais uma live do Roberto Bem Perto. É uma live que eu faço todas as terças-feiras, às 17 horas, 17h30. E há pouco já recebi inúmeros zaps cobrando, porque não tinha começado ainda, né? E, Carlos, você sabe onde é que eu estou agora? Onde, São? Você imagina, eu estou aqui em Carolina, no Maranhão. Olha só. Estou aqui numa pousada chamada Pedra Caída. Olha aqui, ó. Opa! Pedra Caída é uma pousada que tem aqui no município de Carolina do Maranhão. Fantástica, um lugar belíssimo. Você precisa conhecer. Tem Eu que vou trazer conhecer. você. Tem que Vou trazer. conhecer. Porque às vezes os Claro. brasileiros conhecem a Carolina do Norte, a Carolina do Sul, mas não conhecem a Carolina do Maranhão, né? Precisamos Pois é. divulgar. Você já pensou? E aqui nós temos a Carolina, aqui temos Nova York. Eu estou vindo de Nova York. Olha Nova isso. York. Aqui no Maranhão tem Nova York também. É E mesmo. aí é um lugar belíssimo. Aí eu passei em Nova York, passei em Balsas, eu desci o Rio Balsa de balsa com minha família. Aí eu passei em Riachão, fui lá no Poço Azul, tem uma cachoeira fantástica em Riachão. Aí de Riachão a gente veio para Carolina ontem, aqui em Pedra Caída, é uma pousada de um grande amigo nosso, Pedro Irã, um empresário, empreendedor extraordinário. E aqui em Pedra Caída tem, assim, uma beleza natural sem igual. Você acredita que a água aqui não é nem muito fria e nem muito quente. É uma água bem natural, muito gostoso. Tem dezenas de cachoeiras. Um negócio assim fantástico, né? É um santuário. Um dia você vai ver, você vai vir aqui para você conhecer. Você vai ser meu convidado. Vai ser um prazer, senador. Você sabe que eu nunca estive, infelizmente, no Maranhão. E espero esse ano ainda estar aí para, inclusive, conhecer onde vai ser a Zema, né? Eu tenho Isso. absoluta convicção que muito em breve, muito investimento vai ser feito, muito emprego vai ser gerado por conta disso. Sem dúvida nenhuma. Nós temos, assim, absoluta convicção disso, Carlos. Olha, eu explicava hoje aqui para o empresário, o Pedro Irã. Ele é um empreendedor que investe muito aqui no Maranhão. E eu dizia para ele qual é o motivo qual é a razão que nós temos que o estado do Maranhão é um estado rico, mas de um povo muito pobre. Ou seja, a população, que é o maior patrimônio do estado, de um lugar, é o povo. Ela não é sócia da sua própria riqueza. Você tem o PIB, que é o Produto Interno Bruto, a riqueza que circula dentro do território, seja um município, um estado, um país ou um continente, mas que esse PIB no Maranhão é grande, é o que a gente chama de PIB bruto, absoluto. Mas quando você se divide pela população, que é o chamado PIB per capita, ou então renda per capita, é o menor do Brasil. Ou seja, isso porque está incluído na conta o minério de ferro e a soja. Se você tira isso, aí nós vamos comparar com o país da África. Ou seja, o maranhense ele não é sócio da sua riqueza. Nós, com a lei atual, o que nós temos? No direito privado, você tem a seguinte regra: tudo que é permitido, nada, ou seja, o que não é proibido é permitido. No direito público, só é permitido o que está expresso em lei. Ora, então no direito público, você tem aquilo que é por obrigação e aquilo que é por incentivo.
Se é expresso em lei, tem que ter um incentivo, uma lei que incentiva. E a lei atual é a Lei Candir. A Lei Candir, que tem aí talvez mais de 30 anos, o que ela estabelece? Ela diz o seguinte, que os produtos primários e semi-elaborados não pagam impostos para exportação, nem mesmo ICMS. Ora, por isso é que no Maranhão, por São Luís, sai há 30 anos, todo dia, o dia todo, o minério do jeito que arranca do chão e a soja do jeito que arranca do chão. Ou seja, eles são colocados em trilhos, no trem, chega no Porto do Itaqui e vai embora. O que é que o maranhense ganha com isso? Nada. Muito pouco. Não ganha nada. Ou seja, se você produzir prego ou você produzir peixe ou frango, aí você é punido. Ou seja, você tem que pagar imposto. Uma loucura completa. E o Maranhão vivia com isso há décadas. Há décadas. Isso sempre me incomodou. Eu sempre chamei isso de Robin Hood às avessas. É o mais pobre mandando emprego, renda para o mais rico. E o povo de São Luís, o cidadão de São Luís, ficava literalmente a ver navios. Ou seja, agora não. A Zema, o que é a Zema? A Zema é uma ZPE. É uma zona de processamento de exportação. E o que é uma ZPE? É um distrito industrial. Um distrito industrial voltado especificamente para exportação, onde você pode trazer empresas do mundo todo ou do Brasil, se instalar, agregar valor, gerar cadeia produtiva, processar, industrializar e vender para o mundo. Zona de processamento de exportação. Então, não tem a menor dúvida, daqui a muito pouco tempo, nós vamos ter em São Luís, por exemplo, uma fábrica de trilho, para fazer trilho, que é o transporte do presente e do futuro, tanto urbano quanto rural, tanto de passageiro quanto de carga. O mundo, trilho para o mundo inteiro. E vamos ter também uma fábrica de ração animal. Nós vamos fazer em São Luís a maior fábrica de ração animal. Por quê? Nós temos os insumos na nossa porta, tanto o minério quanto os grãos. De tal modo que eu acredito, Carlos da Costa, e eu quero, assim, publicamente, aqui nesse momento, mais uma vez, agradecer o seu empenho, o empenho do Ministério da Economia, o empenho do secretário Carlos da Costa, o empenho de toda a sua equipe, o empenho do ministro Paulo Guedes, o empenho do presidente Jair Bolsonaro. Claro que sem o quê? Seria impossível a gente estar falando de uma nova lei. Impossível, porque a resistência que setores da indústria de São Paulo e da Zona Franca de Manaus ofereceram foi muito grande. Mas nós conseguimos com argumento, com a força do argumento, não o argumento da força, com a força do argumento nós conseguimos convencer a todos e fazer com que a gente modernizasse o nosso marco legal das EPS. Uma lei que veio lá dos anos 80, da época do Sarney, que quando foi presidente, visitou a China e aquela época, em 1989, o PIB do Brasil era maior que a China. E aí ele voltou para o Brasil e criou a lei das EPS. Porque na época, o que a China fez para ser o que é hoje? Criou 4 EPS. Hoje tem centenas. E aí a China virou uma potência mundial e nós podemos sim ser uma China democrática. É o que eu acho que nós vamos acabar sendo num futuro bem próximo.
Olha, eu tenho certeza disso, senador. Quem? Eu acho que nós temos uma grande oportunidade agora, seja porque no mundo inteiro as indústrias procuram se relocalizar. Depois dessa pandemia, elas estão buscando lugares, nas Américas principalmente, ou na Europa, para encontrarem lugares apropriados para elas se localizar. No entanto, nós temos um problema aqui no Brasil, chamado custo Brasil. O custo de você produzir, e que veio aumentando. O imposto é alto, a burocracia é alta, a segurança jurídica é baixa, ou seja, a gente inverte. O que tem que ser alto, que é a segurança jurídica, a qualificação do trabalhador, o apoio do governo é baixo, e aquilo que tem que ser baixo, que é imposto, burocracia é alto. O que nós conseguimos fazer, trabalhando juntos com você, com a sua equipe, extraordinária a sua equipe, agora continuamos trabalhando com a reforma tributária que seja justa, foi criar uma legislação mais moderna para as EPS. Porque quando a gente olha para a China, realmente, começou com aquelas 4. A China foi fazendo uma experiência, né? Ela era toda comunista, pobre, miserável. Tinha até canibalismo em algumas regiões, para a gente entender a miséria que era a China por conta do comunismo. Aí o governo chinês falou o seguinte: vamos tentar sobreviver fazendo um experimento de economia de mercado, de economia liberal. E aí criaram essas zonas especiais e cresceram vertiginosamente. E aí eles falam, poxa, dá certo mesmo. E aí foram expandindo, e o fenômeno chinês hoje, ele é um fenômeno de economia de mercado. Às vezes as pessoas falam assim, tá vendo? O modelo chinês comunista prova que pode crescer. Não, o modelo chinês de crescimento é um modelo da economia de mercado. São empresas pujantes contratando gente, gerando emprego, desde que elas tenham liberdade. Então a China provou essa tese de que a economia de mercado, quando você investe na qualificação das pessoas, quando você dá o apoio adequado para a produtividade, ela cresce, ela gera emprego. E aqui no Brasil, o nosso marco dos EPS, ele era muito restrito, né? Tinha muita dificuldade. Tanto que das 25 que foram aprovadas, só uma prosperou, que foi lá no Ceará, lá perto do porto de Pecém. E apesar de todas as dificuldades, senador, doutor Roberto, sabe quantos bilhões foram investidos? 5 bilhões de 5 bilhões de por exemplo, a White Martins, que agora foi tão importante produzindo oxigênio para o Brasil inteiro, a principal planta criogênica de toda a América Latina fica lá. A Fênix Pecém, a siderúrgica de Pecém, criando milhares de empregos, apesar de todas as dificuldades. Imagina agora o que vai acontecer com um novo marco legal, que foi uma batalha conjunta nossa. Uma batalha conjunta. Né? Nós demos os braços, demos as mãos e falamos: precisamos fazer com que as EPS e as EMAs, em particular, decolem, gerando emprego para milhares de brasileiros. E assim foi. Várias amarras que ainda tinham nas EPS foram eliminadas. Né? E agora nós temos tudo para que São Luís tenha uma grande ZPE. Uma ZPE para processar o minério de ferro, para processar soja, para atrair muito investimento. E tem mais uma novidade. E tudo correndo bem, hoje nós tivemos, inclusive, um parecer técnico do TCU que indica nessa direção. Nós estamos juntos para corrigir os últimos temas em relação a serviços e nós vamos ter exportação de serviços nas EPS. Imagina, aquela startup que exporta serviços, que vende o seu serviço para o mundo inteiro, indo para São Luís, onde terá um lugar com menos impostos, mais segurança jurídica para exportar os seus serviços no mundo inteiro. Imagina os milhares de empregos que vão ser criados
na Zema e nas outras ZPEs do Brasil. Eu só tenho a agradecer o seu apoio, foi fundamental no Congresso Nacional, já vinha sendo discutido há muito tempo, nós vencemos os obstáculos e agora o caminho está livre para a criação da Zema, para a gente fazer com que o investimento chegue aí na região, fique na região, fique para os maranhenses, e que esse povo cada vez mais prospere. Né? Nós estamos chama de caminho da prosperidade, o melhor ambiente para fazer negócio, o melhor ambiente para gerar emprego, o melhor ambiente para o crescimento para a nossa geração e para as futuras gerações. Muito bem, Carlos. Olha, eu quero dizer que, para mim, foi um motivo de muita satisfação. E eu quero dizer a você que não é por outra razão que a gente está também comemorando aqui. Comemorando, assim, por várias razões. Primeiro, em primeiríssimo lugar, você sabe a batalha que eu passei nesses últimos 3 anos com meu filho no tratamento de saúde. E graças a Deus, meu filho teve a felicidade, nós temos a felicidade de poder hoje comemorar a cura dele. Um câncer violentíssimo que atacou meu filho em 2018, voltou em 2020, mas que com muita força, com muita fé e muita coragem, nós enfrentamos e vencemos. E em segundo lugar, essa vitória, que foi comemorada juntos. O dia que eu recebi o resultado final do exame do meu filho foi o dia que aprovou a Zema. Ou seja, o novo marco legal das EPS. Essa lei que eu falei há pouco, ela é dos anos 80, ela precisava ser modernizada. Você falou há pouco que só tem uma ZPE no Brasil, é em Fortaleza. E é verdade. Ela sozinha foi capaz de dobrar o PIB do Ceará. Ela sozinha foi responsável agora por, recentemente, Fortaleza ultrapassar Salvador. Está na cara que o Brasil precisa se abrir para o mercado exterior. O Brasil tem quantos por cento do PIB nas exportações? 11,5%. E quantos tem na média mundial? 29,5%. Ou seja, se o Brasil dobrar as suas exportações, ainda não consegue chegar na média mundial. A China tem mais de 60%, a Holanda tem mais de 75%, é quase um porto. Então, nós temos um país continental com uma fronteira molhada enorme. Então, a gente tem a localização geográfica fantástica. Por exemplo, São Luís está bem no meio da ALCA, área de livre comércio das Américas. São Luís está próximo dos mercados americano, europeu e asiático, pelo Canal do Panamá. Então, por que não abrir o Brasil criando uma área de livre comércio? Por que não criar um ambiente de negócios para poder proporcionar a industrialização do Brasil? Eu, além de ter sido o autor desse texto que nós hoje temos como lei, que é a lei da ZPE, eu também, Carlos, você sabe, sou o relator da reforma tributária no Senado, no Congresso Nacional. Muitos falam em reforma tributária da Câmara. Não existe isso. A Câmara não está discutindo reforma tributária. A Câmara tem um projeto que trata de PIS e COFINS, unificação de PIS e COFINS, que são os impostos da base de consumo federal, e algumas questões relativas a imposto de renda. Agora, a reforma tributária realmente ampla, que realmente atende aos interesses do Brasil, que unifica os impostos da base de consumo, que no Brasil é a grande maioria, mais da metade, o contrário dos Estados Unidos, que tem como a maioria a renda, no Brasil a maioria é consumo, portanto penaliza os mais pobres, cuja renda 100% vai para o consumo. É claro que a gente precisa unificar, simplificar, modernizar e dar melhores condições para que o Brasil possa ter um sistema tributário mais justo. O Brasil tem o pior sistema tributário do planeta. E isso faz com que a população mais pobre pague
proporcionalmente mais imposto do que o rico. Ou seja, é um verdadeiro absurdo o que acontece no Brasil. Nós, em breve, vamos agora oferecer ao país um novo sistema tributário em que o Brasil vai poder, a partir daí, com a reforma previdenciária, com o novo marco legal das EPS, com o novo marco legal do saneamento básico e com reformas estruturantes como essas, nós vamos estar entre as nações mais desenvolvidas do mundo, competindo de igual para igual em qualquer lugar. Mas eu queria aqui dar oportunidade para o Rodrigo Bezerra, que é da OAB, é do Direito Marítimo. Boa noite, tudo bom, senador? Boa noite, Rodrigo. Prazer lhe rever, né? Estive aí nos deu a honra com a diretoria da Associação de Jovens Empresários, cerca de um mês atrás, de fazer essa visita lá no seu apartamento. Agora aqui na OAB, em nome da nossa Comissão de Direito Marítimo e Portuário e Aduaneiro, eu lhe agradeço mais uma vez aqui pelo convite. Agradeço imensamente pela apresentação, pela participação aqui do nosso secretário, Carlos, doutor Carlos, que aí reiterou aí todo o seu esforço. Então é digno de muitas boas expectativas do povo maranhense. É isso que a gente espera. E como profissionais do direito nesse segmento, nós ficamos bastante empolgados com esse projeto. A OAB Maranhão, ela já vem, sempre que possível, participando dos debates, visando aí o progresso do nosso Estado, o crescimento, o desenvolvimento das atividades portuárias, enfim. Para a gente é de imensa satisfação saber que todo o seu empenho, da sua dedicação em promover o progresso do nosso Estado. Eu fiz aqui umas breves análises da lei, né? Eu não queria ficar muito aqui no juridiquês, mas eu tenho algumas questões que eu gostaria de pedir até do senhor aí um melhor entendimento ou a melhor visão do assunto, né? Eu achei muito interessante que a lei fala da administração das zonas de processamento, né? E com um destaque interessante para que essa gestão seja feita por empresas de natureza de direito privado, né? Isso traz para o mercado também um recado de que a iniciativa privada está dentro disso, né? Embora nós saibamos que a exportação e sobretudo, as áreas onde são instaladas as atividades portuárias, elas são regidas por leis especiais e mesmo existem as autoridades portuárias e demais, mas é um excelente sinal para o mercado saber que a lei conta com esse dispositivo, de saber que o gerenciamento dessas zonas há de ser feito por empresa de natureza privada, né? Por outro lado, senador, a lei também dispõe sobre a criação do Conselho Nacional das Zonas de Processamento. E, inclusive, com poderes que eu acho que devem existir, que devem ser inerentes à atuação deste conselho, mas aí surge o questionamento, né? Como é que seria feita a composição desses conselhos? Haveria a participação da sociedade civil dentro deste conselho, pessoas ligadas ao segmento das operações portuárias, ou seriam indicações meramente políticas, né? A gente sabe que no passado, na vigência da Lei 8.630, o antigo marco regulatório das atividades portuárias, nós tínhamos uma forte participação dos CAPs, né, dos conselhos dos portos, vamos chamar assim. E após a Lei 2.815, eles se tornaram meros participantes consultivos, né? Não tem mais a mesma força que tinham antes. Como é que o senhor enxerga a participação desse Conselho das Zonas de Processamento, né? Seriam
seriam compostos por membros da sociedade civil, da comunidade marítima, de empresas, ou haveria uma participação mais política? Como é que o senhor enxerga isso daí? Esse daí seria uma primeira dos nossos questionamentos. Mas fique à vontade. Não, é o seguinte, é simples. A lei, a nova lei, ela tem o objetivo de modernizar, né? De chamar para hoje, para o século atual, o que o mundo faz. Nós apenas estamos atualizando a lei. Na lei anterior, você podia ser... Quem era proponente para criar uma ZPE? Era o governo municipal, o governo federal, o governo estadual, ou seja, o poder público. Agora, além desses, você tem o privado. Sim, isso foi ótimo. O privado foi um avanço. Ou seja, isso faz parte... Nós estamos conversando, dialogando com a realidade do governo Bolsonaro, que é um governo liberal, um governo que não tem preconceito com capital privado. Essa história de ter preconceito com capital privado, isso é conversa para boi dormir. O governo passado dizia que o capital privado não podia fazer obras de infraestrutura. Isso era coisa do governo. Ora, não fez no Brasil, mas fez em Cuba, fez na Venezuela, fez em Moçambique, fez 50 bilhões de investimentos fora do Brasil, com dinheiro brasileiro. E o pior, fez em países não democráticos, que não tem órgãos de controle, não tem tribunal de contas, não tem nada. E simplesmente a Venezuela não paga, Cuba não paga, ninguém paga. Quem é que está pagando? Quem é que está pagando pelo que foi feito em Cuba? Um porto que custou $1 bilhão. O porto de Mariel, em Cuba. $1 bilhão. Quem está pagando? O povo brasileiro. É o Tesouro Nacional. O povo brasileiro está pagando. Agora, nós estamos fazendo com que o Brasil invista no Brasil. E brasileiros ou pessoas de todo lugar do mundo possam investir no Brasil. Então, a gente abriu as EPS para o proponente ser o público e também o privado. Então, aquela pessoa que tiver uma área ou que fizer uma parceria com o poder público para poder explorar uma área, ela pode fazê-lo. Entendeu? Desde que aprovado pelo Conselho Nacional das ZPS. O Conselho Nacional das ZPS é formado por 3 ministérios. Ministério da Economia, Ministério do Desenvolvimento Regional e Ministério da Infraestrutura. São técnicos da melhor qualidade, que vão examinar cada uma das propostas e poder exatamente decidir o que é melhor para o Brasil. Então, eu não tenho a menor dúvida que nós produzimos uma lei moderna, uma lei que vai fazer com que o Brasil concorra em pé de igualdade com todos os países do mundo, porque o Brasil tem todas as condições. E o importante de tudo isso também, Rodrigo, e o Carlos da Costa sabe, é que nós estamos vivendo hoje uma guerra mundial contra um inimigo invisível e letal, que é o coronavírus, Covid. O Carlos tem que sair às 21 horas. Às 20 horas. Às 20 horas. Carlos, você tem compromisso, né? Vai sair mais cedo. A gente tinha avisado, mas como por conta aí das questões técnicas a gente atrasou, eu vou ficar até às 8h10. Ah, tá bem. Ok, Tá Carlos. bom? Não, eu quero dar mais uma palavrinha, quero te ouvir mais um pouco. Depois eu vou ficar te ouvindo no carro. Tá bem. Carlos, é importante eu te falar isso. Ó. Eu tive almoçando esses dias com o embaixador dos Estados Unidos. Ele é muito amigo meu. A gente ficou muito amigo por conta da questão da base de Alcântara e da Zema. E aí, ele me convidou para um almoço na casa dele, tem acho que 2 semanas. E aí, lá eu achei até que tinha vários outros parlamentares, mas só tinha eu. E ele me apresentou o substituto dele, que vai ser o embaixador do Brasil.
Aí a gente conversou bastante e tal. E aí eu falei para ele dessa nova lei das EPS, falei da Zema, falei de tudo. Ele ficou muito empolgado. Quando eu falei produtos e serviços, ele ficou muito mais satisfeito ainda, porque hoje o mundo é movido por serviços. Mais da metade da declaração de imposto de renda dos americanos é feita na Índia. Você vê, a Índia tem muitos call centers que emprega milhares de pessoas. E emprega pessoas que são, às vezes, discriminadas pela sociedade. É uma pessoa tatuada, é uma pessoa que tem uma opção sexual diferente, enfim. E aí, resultado. No call center, você tem a opção, a possibilidade de empregar muita gente. E é evidente que com a base de Alcântara, São Luís vai ter, em breve, um cabo submarino. E vai ter uma possibilidade de ter call center aos montes. Com a Zema, a gente vai poder ter call center para prestar serviço para o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, isso é uma coisa fantástica, extraordinária. Muito bem. Aí, nós conversando com o embaixador americano, eu disse a ele, olha, o que nós já temos em São Luís de produtos, fora serviços, produtos. Nós temos o minério de ferro e temos grãos, soja, que sai todo dia em São Luís. Então, a gente está trabalhando para fazer, primeiro, uma fábrica de trilhos em São Luís. A gente está conversando com a Rússia, com os Estados Unidos, e está conversando com a China para fazer uma fábrica de trilho em São Luís. E também está conversando para fazer a maior fábrica de ração animal do planeta. Por quê? Porque depois do grão, na cadeia produtiva, o passo seguinte é a ração animal. E aonde é que tem a maior fronteira agrícola do mundo de grãos? É exatamente no Brasil, no Mato Piba. E o Mato Piba produz dezenas de milhões de toneladas de grãos e exporta por onde? Por São Luís. Ora, então a gente pode ter em São Luís a maior fábrica de ração animal do planeta. E assim, fazendo, nós vamos em breve ter muitas e muitas granjas, como a Sadia, Perdigão e de várias outras marcas do mundo. Ou seja, claro que com essa pandemia, jamais a China continuará sendo a mesma China. Ela vai ter que mudar o seu padrão de consumo. Não vai mais poder, se quiser continuar no mercado global, consumindo rato, barata, morcego, etc. Ela vai ter que trocar a proteína animal. E trocar pelo quê? Por peixe, frango, suíno, caprino, ovino, etc. A Europa não pode produzir isso, porque a Europa não tem espaço, não tem área. O Brasil já produz. Então, nós temos em São Luís... Senador, deixa eu só... Por que isso é tão importante? Porque a gente pode exportar, como muitas vezes fazemos, soja e milho, para que outro país faça ração e outro país faça o frango, por exemplo, e aí abata o frango, congele e exporte para a China e assim por diante. Só que vamos pensar o seguinte, nós estamos exportando milho e soja. A gente precisa exportar muito mais milho e soja do que o peso do frango. Né? Porque o frango é uma máquina, ele vai comendo e só uma parte daquilo que ele come vai virando carne. Se a gente exporta só a carne do frango, ou do gado bovino, ovino, caprino, suíno e assim por diante, faz muito mais sentido. Agora, por que isso não acontece hoje? Porque os impostos estão altos demais, porque a burocracia é alta demais. E eu tenho um prazer enorme de conversar, viu, senador, com você, com a sua equipe, com outros senadores, para que a gente avance na reforma tributária, não a que aumente impostos ou a complexidade. Não aquela que sacrifica o empresário e dá mais poder para o Estado ser arbitrário. Isso nós não queremos.
Nós queremos uma reforma tributária que simplifique, que faça com que a empresa do Simples, por exemplo, que são 5 milhões de empresas no Brasil inteiro, tenha menos burocracia, que não aumente o imposto sobre dividendo da empresa do Simples. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. A empresa do Simples tem que ser leve. Aquele empresáriozinho lá que luta tanto para retirar um pouquinho de dinheiro da empresa, não seja tributado. Isso não vai acontecer. Nós temos que simplificar. Então, vamos pensar nesse empresário indo para a Zema e fazendo uma empresa de serviço, de call center, por exemplo. Aliás, tem um livro que eu recomendo, chamado O Mundo é Plano, do Thomas Friedman. Como é que chama? O Mundo é Plano. O mundo é... tá, já vi. Ele é o que conta todas essas histórias da Índia. É uma parte da declaração de imposto de renda. Você sabe que agora a Índia está crescendo muito com laudo de exame médico. Porque o médico ele tem que atender o paciente, ficar mais tempo vendo o paciente. Então, o que eles fazem? Eles nos Estados Unidos mandam para a Índia fazer o laudo, avaliar lá a tomografia, a ressonância, o raio-x, que hoje é digital, né? Então, o laudo já mandam de volta. Imagina os nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos especialistas fazendo laudo também aí, aquela pessoa... E o que é interessante, tem umas empresas na Índia que treinaram milhões de pessoas, porque faltava gente. Quando a Índia começou a crescer, isso faltava gente. Faltava gente que falasse inglês sem um sotaque muito forte, por exemplo. Então, algumas empresas foram especializadas em treinar milhares de pessoas. Imagina essas empresas treinando milhares de maranhenses, colocando os maranhenses para que eles sejam incluídos no mundo moderno. Isso é uma transformação, como é que aconteceu na China. Isso. A China tinha uma miséria que era muito maior que o Maranhão tem hoje. E olha só o que está acontecendo com aquele país. Então, a batalha pela Zema é uma batalha para acabar com a miséria. É uma batalha para o Brasil ser um exportador de produtos com mais valor agregado. E aqueles que eram contra, algumas pessoas de Manaus, algumas pessoas de São Paulo, é que eles no início não entenderam direito o que a gente estava propondo. E acharam que a Zema e outras EPS iam ter menos imposto para exportar para dentro do país. Isso não é o caso. O mercado internacional é 100 vezes maior do que o mercado brasileiro. Claro, claro. Então, assim, a lei, o marco das EPS, isso é uma coisa muito positiva, é para exportação. É para, inclusive, a gente, como você falou, abrir o mercado para exportação, porque muita gente fala para abrir para importação, para ter produtos mais baratos. Isso é bom, desde que nós tenhamos competitividade, porque senão nós vamos ser a terra do iPhone barato, mas sem ter ninguém para comprar iPhone, porque o emprego vai acabar. A gente abre sem ter competitividade, mas é muito mais importante a gente abrir para exportação, que é isso que emprego, renda, qualificação, modernidade, assim por diante. Esse é um projeto transformador de acabar com a miséria, de distribuir renda e com investimento privado. Sem precisar tirar o dinheiro do governo, que tem que ir é para assistência social, para o Bolsa Família, para a saúde, para a educação. E deixa investimento privado, investimento em infraestrutura cada vez mais na medida do possível. Você tem o setor privado que tem dinheiro e quer investir. Basta ter os ambientes adequados. Então, eu quero muito estar esse ano ainda aí no Maranhão, conhecendo esse estado que só ouço falar maravilhas. É um estado com agricultura pujante, que tem crescido muito, um estado com regiões turísticas como a Chapada das Mesas e os Lençóis maranhenses maravilhosos, com um porto muito competitivo, principalmente para os primários, e que em breve vai ser conhecido como a China brasileira. Não é isso? No início, crescendo mais do que a China e depois com as suas vantagens, que o povo brasileiro é mais criativo, né? O povo brasileiro tem uma mente mais aberta, é uma cultura mais globalizada, digamos. Nós temos todas as vantagens. Agora é arregaçar as mangas, trabalhar para que mais investimento venha, para que mais investidores conheçam esse projeto e comecem logo a gerar emprego.
Então, eu queria 2 vezes ir ao Maranhão em breve. Primeiro, em breve, para conhecer a região, né, e ver como é que a gente pode ajudar, e depois para comemorar os primeiros investimentos, os primeiros empregos gerados na zona. Com certeza, Carlos. Olha, eu quero agradecer muito a você. Eu sei que você foi assim uma peça fundamental nessa conquista, na aprovação desse projeto. E nós vamos, em breve, assim que iniciar o segundo semestre, promover na Assembleia do Maranhão um evento para discutir a questão da Zema, e você virá conosco, será convidado a vir junto com o ministro Paulo Guedes e, enfim, a gente abrir esse debate para que as pessoas possam ter a real percepção do ganho. Porque às vezes a gente fala assim, ZPE, Zema, às vezes fica distante, e fica muito mais distante ainda para quem tem muitas necessidades básicas, que é a população mais pobre. E o Maranhão, infelizmente, tem a população mais pobre do Brasil. E eu não tenho dúvida que nós estamos trabalhando, na aprovação do novo marco legal das EPS, que vai gerar a possibilidade do Maranhão se industrializar, gerando emprego, fazendo com que o Maranhão seja sócio de suas próprias riquezas. E 2, na reforma tributária. Na reforma tributária. Eu sei que é um assunto árido, um assunto técnico, um assunto que não desperta muito interesse político eleitoral, tanto que tem muito poucos políticos no Senado, sobretudo no Senado, tratando dessa matéria, mas que eu não tenho a menor dúvida que elas juntas, a reforma da Previdência, o marco legal do saneamento, o marco legal das EPS e a reforma tributária, esse cesto de reformas vai ser a maior obra para combater a pobreza no Brasil. Para combater a pobreza no Brasil. Nada será mais importante para os pobres brasileiros do que a aprovação desse pacote de medidas. E eu estou trabalhando exatamente convencido por isso. Então, eu quero agradecer a você, Carlos da Costa, agradecer a toda a equipe do ministro Paulo Guedes, e em breve nós vamos estar juntos para poder concluir o nosso texto do meu relatório, o meu substitutivo. Amanhã mesmo eu tenho uma vida. Eu estou aqui, eu falei a você no início, eu estou aqui na Quadra das Mesas, estou aqui com minha família, passando uma semana de férias em Carolina, na Pedra Caída, que é um santuário maravilhoso. Eu estou aqui conversando com vocês todos, e amanhã eu vou receber aqui para almoçar comigo o ministro André Mendonça, que vai ser nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, e também vou, à tarde, fazer uma reunião remota com o ministro Paulo Guedes, para acertar os últimos detalhes do meu texto da reforma tributária, porque eu quero iniciar o segundo semestre, já no início de agosto, apresentando o nosso relatório para que o Brasil possa ter esse ano, depender de mim, lá no mês de novembro, na independência do Brasil, a gente poder fazer a promulgação da PEC que altera e modifica e moderniza o sistema tributário brasileiro. Olha, senador, a melhor política social é o emprego e o empreendedorismo. É isso que tira as pessoas da pobreza, da miséria, de uma situação subhumana. E você tem sido um herói do emprego, do empreendedorismo, destravando a economia. Essa é a nossa visão e a nossa missão aqui na CEPEC, é liberdade para quem quer empreender, crescer e gerar emprego. E essa é a determinação do presidente Jair Bolsonaro, que em nenhum momento duvidou de que nós iríamos apoiar as EPS e fazer com que a Zema fosse uma realidade. Essa foi uma determinação do presidente Bolsonaro. Vamos destravar as EPS. As regiões mais pobres do Brasil precisam disso.
E vamos reduzir impostos, vamos simplificar, vamos tirar o Estado do cangote de quem produz. Você tem sido um herói, um grande parceiro, autor de tantos projetos, líder em tantos projetos, como, por exemplo, da ZPS. Tem sido um prazer estar na mesma frente de batalha, lutando pelos mesmos ideais de tirar da pobreza do povo brasileiro. Eu vou ter que sair agora, foi um prazer aqui Obrigado. fazer parte desse Roberto Mais Perto. Isso. E espero estar em breve por aí. Quer dizer, são férias, é recesso parlamentar, mas tem que trabalhar, né? Porque essa a gente, às vezes, nem muito tempo para aproveitar esses momentos. Mas que bom, aproveite muito com a família. Eu sei dos seus valores familiares, do carinho que você tem, da luta com a sua família, da sua presença mesmo como pai. É emocionante isso. Eu também estou aqui com meu filho, está trabalhando comigo hoje. Vem cá, filho. Meio envergonhado aqui. Mas veio trabalhar comigo hoje aqui. Está aqui do meu lado. Vem aqui, filho. Deixa de vergonha. O meu querido senador Alberto Rocha está aqui. Tudo bem? Estamos juntos. Já fez a ata da reunião anterior. Pronto. Tá bacana. Tá bacana. Obrigado, querido. Muito obrigado. Querido senador, doutor Roberto, é um prazer, viu? Tá bem. Obrigado pela participação, Doutor Rodrigo, obrigado. desculpe, viu, doutor Rodrigo? Um abraço, senador. Um grande abraço. Um abraço, querido. Tudo de bom, tá? Então, Fique com Deus. obrigado. Deus proteja. Amém, vocês também. Pois então, Rodrigo. Oi, isso senador. aí, querido. Olha, foi ótimo você ter feito essa ressalva de que quando a gente fala de exportação, as pessoas tendem a imaginar que a gente está sempre falando de macronegócios, de mega estruturas. E que não é só isso. Obviamente que existe. Quando a gente fala de logística, a gente sabe que está falando de números altos, né? Mas o próprio Ministério da Economia possui um programa, o PNCE, que é o Plano Nacional da Cultura Exportadora. E aqui no Maranhão, já junto com o SEBRAE, a própria ADE, a Associação dos Jovens Empresários, ela está ligada a esse movimento de qualificação das pequenas e médias empresas para que elas possam ter os seus processos internacionalizados, seus produtos possam ser adequados ao mercado internacional e de forma bastante técnica. Então, já aproveito aí para deixar uma dica na sua conversa aí com o ministro Paulo Guedes, de como a gente pode intensificar o PNCE no estado do Maranhão. Por vezes a gente escuta as pessoas comentando sobre procedimentos de exportação como se fosse uma coisa inalcançável. E a gente sabe que são diversas possibilidades que surgem diante de um movimento desse, né? Ainda sobre a lei, senador, uma outra coisa que me chamou bastante atenção é a questão das áreas descontínuas, né? E tem lá a previsão de um alcance de até 30 quilômetros. Então, algumas pessoas começam a questionar, né? Ah, Rodrigo, por exemplo, a gente tem visto aqui em São Luís, sobretudo na região do Parque Industrial, naquela região ali do Quebra-Pote, investimentos de terminais logísticos, né? Galpões, pessoas que têm o interesse de fazer isso, de investir nessa estrutura, mas ficam com receio de saber se estão dentro ou fora dessa zona de processamento. Eu queria que o senhor pudesse também comentar alguma coisa a respeito dessas áreas descontínuas aí. Não, é o seguinte, é que a gente resolveu estabelecer que nas áreas em que a ZPE é um distrito industrial, né? Que ela tem uma localização específica. Só que
Claro, a gente tem que pensar que ela pode crescer, ampliar. E na área portuária, os terrenos são muito caros e poderão estar ocupados ou ser inviável a ampliação. Então, o que a gente fez? A gente estabeleceu que na área que não é contígua, ou seja, você pode ter até 30 quilômetros, isso foi uma guerra. Você não tem noção da dificuldade que foi para provar isso. Queriam no máximo 10, eu falei que 10 era impossível, porque nós precisaríamos chegar até a base de Alcântara, e a base de Alcântara precisava estar contemplada com os benefícios econômicos da ZEMA para a indústria aeroespacial, já que temos em Alcântara a melhor localização do planeta, e com os incentivos econômicos, a gente poderia ter, então, o ideal. Já é bom ter a melhor localização. Com mais o incentivo por lei, aí seria o ideal. Alcântara é imbatível em relação a qualquer lugar do planeta. Então, nós conseguimos fazer isso. A indústria aeroespacial ficou em êxtase, ficou encantada. Eu recebo permanentemente manifestação de agradecimentos, de apoio e tal. Ok. Agora, não é só para Alcântara. Se você for ver, a partir da área portuária do Itaqui, 30 quilômetros vai chegar em São José de Ribamar. Ou seja, a gente vai abranger quase que toda a ilha de São Luís. Sim, sim, sim. Então você vai poder fazer uma indústria nesse local e ela vai poder ter depois ampliação para até uma área de 30 quilômetros. Isso foi ótimo. De tal modo que você poderá ter uma área muito mais barata, um terreno, uma área muito mais barata para poder ampliar as suas atividades. Sim. Ou seja, o que pode ser feito para a gente poder facilitar para o investidor, para as indústrias se instalarem no Maranhão, nós fizemos. Não faltou nada. Até os vetos que foram feitos na lei, Sim, importante falar disso. Eles foram combinados entre eu, o ministro da Economia e o presidente da República. Nós estamos dependendo de uma decisão do TCU, que trata da questão da lei de responsabilidade fiscal, naquilo que diz respeito às compensações, quando se trata de renúncia fiscal, para poder, na sequência, votar os vetos que foram feitos pelo presidente da República, combinados conosco. Ou seja, não podia ser melhor do que foi. Eu, portanto, tenho muito que agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo resultado favorável dessa luta de 18 anos. São 18 anos da minha vida dedicadas a essa questão. Foram 3 mandatos de deputado federal, 12 anos trabalhando para votar a ZEMA no Congresso Nacional e 6 anos de senador. Assim como que pregando no deserto. Você nunca viu o governador do Maranhão dar uma palavra em favor da ZEMA. Nunca. E é porque ele administra o porto do Itaqui, que é federal. No fundo, o extrato da ZEMA é o porto do Itaqui. Sem o porto não tem ZEMA. Sim. Mas ele nunca declarou nenhum apoio, pelo contrário. Votou contra a ZEMA, tanto na Câmara quanto no Senado. O que é lamentável. Vota contra a ZEMA, é contra a base de Alcântara, é contra a instalação nas áreas circunvizinhas dos Lençóis Maranhenses de resorts, é contra o polo agrícola do sul do Maranhão, da região de Brejo. Ou seja, tudo que promove o desenvolvimento, o governador do Maranhão é contra. Mas aí a gente vai pensar direito. Aonde que o comunismo é diferente? Aonde? O comunismo é isso. Eles não querem cuidar das pessoas. Eles querem controlar as pessoas. Porque a melhor forma de controlar é as pessoas não raciocinando com a cabeça, raciocinando muito mais com a barriga. Ou seja, precisando de bolsa, de cestas e etc. Eu fico muito triste com esse tipo de política.
adotada hoje no Maranhão. Mas a gente só vai quebrar isso, quebrar esse círculo vicioso da política, onde a correia para girar esse círculo é feita do couro do pobre. A gente só vai quebrar isso criando um círculo virtuoso da exploração econômica da riqueza, dando fim definitivamente à exploração política da pobreza. O povo maranhense não aguenta mais ser explorado politicamente. Só há uma forma de se combater a pobreza, seja no Brasil ou em qualquer lugar do planeta, é gerando riqueza. Quando se fala em gerar riqueza, os comunistas dizem que estamos a favor dos ricos. Nada disso. Gerar riqueza é ter renda, é ter emprego, é ter independência, liberdade para as pessoas. E é isso que nós estamos fazendo. Isso é muito interessante, senador, a sua percepção da importância disso tudo, né? Eu estava vendo um artigo da Universidade de Harvard sobre os benefícios das zonas de processamento de exportação feito no Panamá. E tudo isso que o senhor falou está lá nesse estudo. Como essas zonas impactaram a vida e os hábitos e a cultura dos panamenhos. Como eles vêm se tornando cada vez mais competitivos e detentores aí desta liberdade, desta autonomia. Se iniciou no Panamá e é o que a gente espera que em algum momento se inicie no nosso estado, a cultura das pessoas de buscarem as suas riquezas. O Estado, ele deve sim prover as necessidades, a estrutura, mas cabe a cada um de nós, obviamente, uma vez qualificados e possuindo as ferramentas para participar da formação de riqueza, cabe a cada um de nós irmos atrás disso tudo, né? Então, esse projeto pode ser, sim, o viabilizador disso tudo. É o início de uma cultura que precisa ser disseminada, como o secretário falou há pouco, o empreendedorismo no Brasil e no estado do Maranhão parece que é algo que recai somente a quem se vê diante de uma necessidade de empreender. Não se divulga essa cultura, não é o que as crianças aprendem, não é o que os jovens aprendem, não é o que se ensina na universidade. Então, nós temos aí a confirmação disso tudo no modelo lá no Panamá, de como a presença de empresas internacionais e pessoas até inicialmente com maiores habilidades profissionais impactam o mercado, impactam uma sociedade. Então, nós, não falo nem como um advogado, mas como um cidadão, é uma grata satisfação saber que nós temos o seu empenho nesse projeto. Estamos à disposição. Não sei se o senhor gostaria de ainda fazer alguns comentários. Acabou de chegar aqui minha querida presidente da nossa comissão, doutora Nájila, está querendo aqui compartilhar aqui um pouco aqui também Boa noite, comentários. Senador. Boa noite, senador. Boa noite, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. A gente Obrigado. está falando aí esse tempo e dizer que nós, a OAB, por meio da Comissão de Direito Marítimo e Portuário, apoiamos integralmente o projeto da Zona de Exportação do Maranhão. Eu acompanhei o seu projeto, eu sei que tem 18 anos aí de intenção para a implantação do seu projeto, da ZEMA. Eu acompanho desde que eu trabalhei no Senado como assessora parlamentar, já venho acompanhando nessa parte. E depois, quando eu lhe fiz a visita no Senado, acompanhei com o Sérgio, com toda a sua equipe aí do gabinete, como foi uma batalha, como foi difícil trazer isso para a sanção do presidente, com várias adversidades, com muita resistência.
e o senhor hoje é um dos senadores mais influentes do Brasil. Nós temos muita fé que a gente vai conseguir implantar a Zema o mais rápido possível, junto com a lei das EPS em todo o Brasil, para os estados menos desenvolvidos, né, que essa é a grande vantagem do novo marco que vai regular o setor. E nós estamos querendo acabar com essa incongruência de falarmos do segundo maior complexo de movimentação de carga do Brasil e termos o menor IPH do país. Então, a Zema vai trazer essa oportunidade de gerar empregos, de diminuir os tributos, de integrar ainda mais a produção do agronegócio do Centro-Oeste. Já falamos aí muito em exportação, do escoamento de carga pelo Arco Norte. E o Itaqui está aí dentro dos 10 portos aí, Amazonas, Pará, além do Matopiba. Aí nós entramos aí com esse projeto e temos fé que as EPS, que a nova legislação vai trazer essa oportunidade gigante para a sociedade. A gente aqui na OAB, por meio da CDMP, apoiamos esse projeto. Parabéns, senador, mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você. Eu sei que você sempre foi uma lutadora também por essa questão, Nájila. Eu agradeço muito o teu apoio, o teu empenho, e é importante que a gente esteja juntos, não apenas para aprovar essa matéria, mas para implantar a Zema. A gente vai precisar de apoio. Eu não tenho dúvida que vou poder contar com o apoio do prefeito Eduardo Braide. Eu não conto com nada do governador do Maranhão. O que vier para mim é lucro. Porque eu sei que ele foi contra, ele é contra, ele vai dizer que é a favor, porque agora já aprovou, não tem jeito, como ele vai dizer que é a favor da base de Alcântara. Mas, enfim, a gente vai deixando isso para lá, para trás, e olhar para frente, né? Olhar para frente. O para-brisa sempre é maior do que o retrovisor, porque a gente tem que olhar mais para frente do que para trás. Eu espero poder contar com todos. Eu não tenho nenhum interesse pessoal nisso. Meu interesse é ver o meu estado desenvolver. Meu incômodo, a minha dificuldade sempre foi de entender como que o Maranhão é um estado rico e o maranhense é um povo pobre, o mais pobre do Brasil. E eu me formei em Maranhão. Eu dediquei os melhores dias da minha vida ao Maranhão. Eu conheço o Maranhão, cada palmo desse chão, rodando em cada canto do estado. Eu sei quais são os problemas e quais são as soluções. Por isso é que eu sou o único político do Maranhão a identificar a verdadeira causa da pobreza do Maranhão, ou seja, o Maranhão rico e o povo pobre. Por quê? Por causa da base econômica. Você tem uma economia primarizada, completamente primarizada. O minério sai do jeito que arranca do chão do Pará e a soja sai do jeito que arranca do chão no sul do estado. O povo maranhense não participa de nada. E cadê os políticos do Maranhão? Cadê o governador do Maranhão? Será que ele foi eleito só para pintar a rua, fazer praça com dinheiro emprestado do BNDES? Claro que não. Nós precisamos fazer não só a mudança. A mudança é feita pela população. Fizemos em 2014. Mas a gente precisa fazer mais que isso. A gente precisa fazer, após a mudança, fazer a transformação. E a transformação é feita pela gestão. Nós não podemos ter um governo cuja bandeira seja só contra isso ou contra aquilo. E no Maranhão, infelizmente, quem se elege governador se elege contra uma bandeira, contra Sarney. Como é que você pode ser eleito contra alguma coisa, contra alguém? Você tem que ser a favor de alguma coisa. Nós temos inúmeros projetos para poder discutir com o Maranhão. Agora, quando chega no Palácio, você foi eleito, tá bem. Palmas, foi eleito contra Sarney, tá bom. Aí chega no Palácio, vai fazer o quê? Nada. Não tem o que fazer. Não sabe fazer, porque não tem projeto. Isso é muito triste, isso é lamentável. Não é por outra razão que eu me afastei do governador Flávio Dino. Ninguém ajuda a eleger um governador e você, por livre e espontânea vontade, rompe com o governador, ou com o prefeito, ou com o presidente. Só se você for doido. Agora, na realidade, você rompe com as ideias, com os métodos, com as práticas.
E eu não vou dedicar os melhores dias da minha vida, que é a minha juventude, a favor do Maranhão, para ver um sujeito chegar e fazer do Maranhão o povo escravo, escravizar o povo, tentar manter o povo pobre para controlar mais facilmente a vontade da população. Não, não aceito. Então, eu sou político que todos os cargos que tive na vida foi dado pelo povo do Maranhão. E é em nome do povo do Maranhão que eu dedico o meu mandato. E nós vamos fazer com que esse mandato seja sempre em favor do povo maranhense. Eu agradeço a vocês dois. Nós que agradecemos. Senador, nós sabemos que o senhor vem fazendo isso em prol do Estado, em prol do Brasil, acima de tudo. E quem trabalha com comércio exterior sabe a importância da ZEMA, sabe a importância de um marco que regula a zona de processamento de exportação. Você já visitou Singapura, sabe como é que funciona. A Xangai já fez essas missões internacionais para trazer esse modelo para cá. 95% do nosso comércio exterior é feito por via marítima, mas o Brasil só ocupa 1% no comércio internacional. Então, a gente quer batalhar para mudar esse paradigma e, com certeza, o seu projeto, a gente apoia o seu projeto desde o início e vamos fazer o possível para apoiar na implementação quando começar a acontecer esses novos movimentos com a iniciativa privada. Parabéns. Mais uma vez, e obrigada pelo convite. Tá bem, eu agradeço a vocês todos, agradeço a você, agradeço ao Rodrigo, agradeço a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos com o nosso tempo estourando aí, e antes que ele estoure, eu quero agradecer a vocês, agradecer a todos e dizer que foi muito bom poder, mesmo aqui em férias com a família, dedicar essa hora nesse debate importante com o Carlos da Costa, com todos vocês, sobre o nosso Estado. Um abraço a vocês e até a próxima terça-feira, onde estaremos juntos com mais um Roberto Bem Perto. Um abraço a vocês todos. Um grande abraço. Obrigada, senador. Boa noite. Boa noite. Um grande abraço.